O livro de Gênesis, no seu capítulo 1, verso 27, nos fala a respeito da criação de Deus. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus. As Escrituras ensinam esta realidade que os seres humanos têm a imagem de Deus. Nós podemos ver também no capítulo 5 de Gênesis, verso 1, a Bíblia relatar isso. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. E podemos usar uma citação do Novo Testamento, aonde o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, no seu verso 7, ele diz também a esse respeito: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Olha que expressões profundas em que a palavra de Deus nos orienta a respeito desta criação em que nós, seres humanos, fomos criados à sua própria imagem. Nós, seres humanos, somos semelhantes a Deus como nenhuma outra criatura terrena é. E podemos ver que nessa imagem que Deus criou o homem, podemos falar sobre a dignidade especial dos seres humanos. Está no fato de que homens e mulheres podem refletir e reproduzir essa imagem de Deus. E como é triste, nós vemos pessoas, às vezes, em seu comportamento, muitas das vezes movida por efeitos de drogas, de álcool, elas estarem tão longe, tão inadequadas com relação a essa imagem e semelhança de Deus. Dentro de sua própria condição de criaturas que nós somos, nós devemos buscar, refletir e reproduzir o que podemos dizer os chamados santos caminhos de Deus. Temos que buscar isso. Deus deixou revelado na sua palavra e especialmente na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando esteve aqui durante o seu ministério terreno, durante 3 anos e meio, nós podemos ver como ele se portava, como ele agia, porque apóstolo João falava que ele era aquele que refletia a glória de Deus, a sua presença refletia a glória de Deus. Então, nós temos o maior exemplo
que nós, como seres humanos, devemos buscar o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os seres humanos, eles foram criados com este propósito, de refletir a imagem de Deus. Esse era o desejo de Deus. E nós somos verdadeiros seres humanos na medida que podemos cumprir este propósito do qual nós fomos criados. Viemos biologicamente de nossos pais, mas temos que entender a respeito do nosso Criador, do nosso Pai Celestial. Qual o propósito? Um filho que ama o seu pai, ele vai procurar fazer os desejos do seu pai. Assim também, nós, seres humanos, devemos buscar e tentar realizar os desejos de Deus. E os desejos de Deus é que reflitamos e reproduzamos a questão do propósito de Deus para nós, de estarmos refletindo esta imagem de Deus. O que tudo envolve nessa imagem de Deus, na humanidade, não está especificada nesse verso que nós lemos de Gênesis capítulo 1. Vamos ler novamente, verso 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós vemos que esse contexto dessa passagem nos ajuda a dar um entendimento a respeito do que Deus queria para nós, seres humanos. E no texto do capítulo 1, verso 1 ao verso 25, nós vemos um Deus pessoal, um Deus agindo, um Deus querendo realizar a sua vontade, um Deus dotado de inteligência, de vontade própria, um Deus criativo, governando o mundo que criou, e também vemos um ser moralmente admirável, porque diz que tudo que Deus fez era muito bom, como está no verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, algo admirável. Portanto, a imagem de Deus refletirá as suas qualidades. E os versos 28 a 30 mostram Deus abençoando os seres humanos que acabara de criar. É o que nós podemos ver nesses versos 28 a 30. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente,
isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim o fez. Aqui Deus estava mostrando para o homem o poder de governar a criação como seu representante, com autoridade delegada, podemos assim dizer. Então, a capacidade humana para comunicar-se e para relacionar-se tanto com Deus como também com os outros seres humanos aparece como essa faceta dessa imagem que o ser humano tem de refletir a imagem de Deus. E a imagem de Deus na humanidade surgiu no ato criador de Deus. E essa imagem que todos nós levamos mostra-nos alguns pontos importantes que devemos refletir e devemos reproduzir. A existência do homem como uma alma ou um espírito. É o que diz no capítulo 2 de Gênesis, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa existência que Deus deu para o homem, isto é, um ser pessoal e um ser autoconsciente, com capacidade semelhante a Deus para conhecer, para pensar e para agir. Uma outra característica, podemos ver que o homem foi criado para ser uma criatura moralmente correta, qualidade que foi perdida na queda, porém, agora, progressivamente, ela pode ser restaurada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, e o Senhor Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Além da salvação, essa perda que ocorreu com relação à parte moral, ela pode ser reconstruída através do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, verso 24. Ele diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Agora, em Cristo Jesus, nós temos um outro posicionamento e devemos aplicar todo este conhecimento, essa informação que recebemos, que podemos ter na nossa vida através da ação do Espírito Santo, nós sermos novas criaturas. Paulo repete isso em Colossenses, capítulo 3, verso 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem daquele que o criou. Então, a nossa referência é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se realmente
temos o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação, agora este Evangelho é eficaz. Esse Evangelho vai fazer a diferença na nossa vida. Uma outra questão que também implica nessa imagem de Deus e semelhança de Deus é o domínio que o homem exerce sobre o meio ambiente. Uma característica que está sendo muito discutida, porque de uma certa forma o homem quer tirar os benefícios, as riquezas que tem no solo, no meio ambiente, mas muitas das vezes os malefícios que são consequências dessa investida do homem são calamitosos, porque esse domínio é um domínio que é feito de uma maneira ambiciosa, do homem só querer retirar sem conservar este meio ambiente que foi produzido por Deus, criado por Deus. Uma outra característica do ato criador de Deus para o homem é que o corpo humano é o meio através do qual experimentamos a realidade, nos expressamos e exercemos o domínio, nosso corpo humano, que devemos cuidar deste bem que Deus nos oferece. E também podemos citar a capacidade que Deus nos deu para usufruir a vida eterna. Saber que nós estamos aqui de passagem e que a nossa vida é um conto ligeiro. Logo, a morte virá. Logo, a nossa existência nesse mundo vai findar. Mas qual é a nossa esperança? A nossa esperança está em Cristo, que disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E Ele pode nos oferecer essa vida eterna, que é uma vida que o próprio nome está dizendo para vivê-la eternamente. Daí, podemos ir concluindo dizendo que a queda deformou a imagem de Deus, não só em Adão e Eva, quando eles pecaram. Essa imagem, ela ficou desfigurada. E como nós vemos nos nossos dias, pessoas com essa imagem desfiguradas, especialmente quando vemos pessoas envolvidas com drogas pesadas, ficam verdadeiros zumbis, ficam numa aparência horrível, ficam sem vontade, ficam escravas, verdadeiras escravas, no sentido mental, espiritual, no sentido físico. Não têm vontade própria. Somente o milagre da parte de Deus pode fazer com que essa imagem seja devolvida para essas pessoas. Então essa imagem está deformada. Mas nós que somos descendentes de Adão e Eva, toda a raça humana, nós temos estruturalmente, ainda conservamos essa imagem no sentido de permanecermos seres humanos, mas não funcionalmente, porque de uma certa forma ou inteiramente nós, sem Cristo, somos escravos do pecado. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 6. Pecado
não terá domínio sobre vós. O pecado domina a raça humana. E esse pecado, essa escravidão, torna o ser humano incapaz de usar esses poderes para, por si só, espalhar a santidade de Deus. O homem não tem essa capacidade. Essa capacidade, essa salvação, ela vem exclusivamente da ação de Deus na nossa vida. A regeneração, quando aceitamos a Cristo, quando nascemos de novo, quando nascemos do alto, da água e do Espírito, aí começa em nossa vida um processo de restauração da imagem moral de Deus nas nossas vidas. Então, enquanto não formos inteiramente santificados, glorificados, não podemos refletir de modo perfeito a imagem de Deus em nossos pensamentos, em nossas ações, como fomos criados para fazer e como, voltando ao grande modelo, como Filho de Deus encarnado, ele refletiu na sua humanidade a imagem de Deus. Por isso, o nosso desejo, nosso objetivo é que cada vez mais possamos refletir, reproduzir essa imagem de Deus. Podemos ler o Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 34, o Senhor dizendo o seguinte, ali para a mulher samaritana: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Podemos ler também em João capítulo 5, verso 30, palavras do Senhor: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Ainda podemos ler em Romanos, aliás, em João capítulo 8, versos 29, o Senhor dizendo assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E no verso 46, ele diz: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Vemos aqui Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a este mundo para restaurar essa imagem de Deus que nós, seres humanos, fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. E nós todos precisamos buscar essa imagem através da revelação da palavra do Senhor e buscar essa semelhança com Deus. Você está disposto a isso? A se entregar inteiramente na mão do oleiro? Faça de mim um vaso novo, diz a palavra de mim. Quebra-me e reproduz em mim um vaso novo. O Senhor ensinou isso quando mandou o profeta à casa do oleiro. E ele viu que um vaso se quebrou
e o oleiro refez de novo. Nós precisamos passar por esse processo. Se ainda não passamos, precisamos passar por este processo para que realmente possamos refletir a glória de Deus na nossa vida. Vamos orar. Senhor, neste dia, buscamos a Tua face e suplicamos que esta imagem e semelhança de Deus, que foi perdida através dos nossos primeiros pais e tem sido reproduzida na vida de todos que já nasceram neste mundo, essa imagem e semelhança seja restaurada, a semelhança agora de Jesus Cristo. Ele é aquele que refletiu esta semelhança, essa imagem, da melhor maneira possível, porque ele não tinha pecado. Ajuda-nos a cumprir com este desejo, com este objetivo. Cria no coração daqueles para que sejam despertados a buscar esta imagem. Pessoas talvez que estejam com as suas aparências deformadas, corpos marcados, tatuados, cheios de adereços que são próprios dos pagãos, que não fazem refletir a tua imagem. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, para que esses corpos, essas imagens, possa refletir a luz de Cristo, o olhar de Cristo, para que as pessoas com que andamos neste mundo, cruzamos, elas possam ver em cada um de nós essa luz, que essa luz não fique num lugar baixo, mas que seja colocado no lugar onde possa iluminar maiores quantidade de pessoas. Ajuda cada um dos teus servos a refletir esta imagem e que a semelhança, a imagem de Deus possa ser vista na vida das pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém.